Você está nadando contra a corrente da vida, se debatendo em relacionamentos que não dão liga, tentando arrombar portas que nunca se abrem, desperdiçando energia, tentando controlar o incontrolável. E a cada abraçada desesperada, você perde um pouco mais do seu poder real. Maquiavel sacou essa parada há 500 anos. Mas a verdade é que ele não inventou a roda. Existia uma filosofia chinesa ancestral chamada Wu Wei, a arte da não-ação. Só que Maquiavel pegou essa ideia e transformou numa arma, em algo estratégico, que funciona no mundo real do poder. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua relação com esforço, resistência e resultados. A maior lorota que te contaram sobre o sucesso é que você precisa sangar, ralar até a morte, sofrer como um condenado, forçar a barra, que quanto mais você se esfolar, mais você vai colher. Mas dá uma olhada ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que se matam de trabalhar 12, 14 horas por dia e continuam precisando pegar o busão lotado? Quantas forçam a amizade até a coisa desandar de vez? Quantas insistem em negócios furados até a falência ser inevitável? A real é essa: suor em excesso não é atestado de poder, é atestado de falta de estratégia. É prova de que você não entendeu o jogo, porque existe um tipo de poder que não depende da força bruta, que não precisa dar soco na mesa, que simplesmente flui. E esse poder é 1000 vezes mais eficaz do que qualquer esforço descerebrado. Maquiavel chamava isso de virtude. A capacidade de ter a ginga, de se adaptar ao samba que a vida te impõe, ao invés de brigar feito um touro com a tourada. Os chineses chamavam de Wu Wei, ação através da não-ação. Mas os dois estavam falando da mesma coisa, do mesmo princípio fundamental do poder real. E esse princípio vai contra tudo que te enfiaram goela abaixo. Deixa eu te mostrar uma parada que vai te dar um nó na cabeça. Pensa na água. A água é fraca por acaso? Ela é maleável, não tem forma própria, se adapta a qualquer recipiente. Mas a água corta pedra. A água derruba montanhas, não pela força, mas pela persistência inteligente, pela adaptação constante, pelo fluxo. E você está sendo pedra ou água? Está tentando ser forte, rígido, inflexível? Ou está fluindo, se adaptando, encontrando o caminho com menos perrengue? Porque a pessoa que não se dobra, quebra. A pessoa que flui, vence. E Maquiavel viu essa história se repetir milhares de vezes no Rio de Janeiro. Viu mandatários truculentos e teimosos perderem tudo. Viu estrategistas com a malandragem em dia conquistarem impérios. E ele escreveu sobre isso. Mas ninguém te ensinou a parte mais importante, a parte sobre quando não agir. Eis a verdade que ninguém tem coragem de encarar. Metade das suas brigas são desnecessárias. Metade dos seus problemas existem porque você insiste em comprar briga. Você pega uma situação que dava para resolver na maciota e transforma numa guerra nuclear. Por quê? Porque te programaram para agir, para fazer alguma coisa, para ter o controle na mão. Mas e se a atitude mais poderosa for justamente não agir? E se o verdadeiro controle for largar o controle? Parece paradoxal? Que bom, porque a maior parte do poder real é paradoxal. Maquiavel manjava disso. Ele escreveu em O Príncipe que um líder esperto sabe a hora de atacar e a hora de esperar, a hora de avançar e a hora de recuar, a hora de forçar e a hora de deixar rolar. E a maioria das pessoas só sabe fazer metade disso. Só sabe esbravejar, só sabe dar murro em ponta de faca, só sabe querer ter o controle de tudo e por isso perdem. Mas calma que a gente ainda não chegou lá, porque não é sobre ser banana,
Não é sobre abaixar a cabeça para tudo. Não é sobre jogar a toalha. Isso é o que os elas pensam que Wu Wei significa. Gente que confunde fluidez com covardia. Gente que confunde adaptação com fraqueza. Maquiavel nunca defendeu a passividade. Nunca defendeu a aceitação da injustiça. Nunca defendeu ser frouxo. O que ele defendeu foi estratégia, inteligência, timing. Ele defendeu que você não deve comprar todas as brigas. Deve escolher as que valem a pena. Não deve arrombar todas as portas. Deve procurar aquela que já está aberta. Não deve nadar contra todas as correntes. Deve pegar a onda que te leva onde você quer chegar. E essa diferença entre remar contra a maré e pegar a onda é tudo. É a diferença entre gastar energia à toa e acumular poder para valer. Vou te dar um exemplo prático. Você tem um projeto, um negócio, uma ideia genial. Você começa a investir nisso e só encontra perrengue, muito perrengue, portas na cara, gente dizendo não, obstáculos por todo lado. A pessoa comum faz o quê? Bate o pé, insiste, empurra. Porque foi isso que te ensinaram. Que desistir é coisa de perdedor, que você precisa ter garra. Mas Maquiavel te faria uma pergunta diferente. Ele perguntaria: será que esse turbilhão de problemas não é um sinal de que você está no caminho errado? Ou é só uma provação momentânea? Porque existe uma diferença gigantesca entre persistência inteligente e teimosia burra. A persistência inteligente observa, se adapta, muda de tática, procura um atalho. A teimosia burra só sabe uma coisa: insistir com mais força. E o teimoso perde tudo. O estrategista vence. Agora, tem um detalhe aqui que vira o jogo completamente. E é sobre isso que vou te contar agora. Porque não é sobre jogar a toalha, não é sobre se conformar, é sobre escolher suas batalhas com a precisão de um cirurgião. É sobre direcionar sua energia para onde ela realmente tem o poder de transformar, em vez de dispersar suas forças em 1000 direções, tentando controlar 1000 coisas que estão fora do seu alcance. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes não eram os mais esforçados, eram os mais estratégicos. Não eram os que mais guerreavam, eram os que melhor sabiam quando guerrear. E quando ele descobriu o conceito chinês de Wu Wei, através de textos que chegaram à Europa no século XVI, ele viu a mesma verdade, expressa de forma diferente. Os taoístas diziam: haja sem agir. Maquiavel dizia: saiba quando não agir. Mesma essência. Poder através da inteligência. E não da força bruta. Deixa eu te mostrar como essa parada funciona na vida real. 3 áreas onde a maioria das pessoas está nadando contra a corrente e se afogando. Primeira, relacionamentos. Você está afim de alguém. Essa pessoa não está na mesma vibe. Você faz o quê? Cola no cangote, manda mensagem o dia inteiro, tenta convencer a pessoa de que você é o amor da vida dela. Tenta forçar a barra. E quanto mais você faz isso, mais você perde o controle da situação. Porque você está remando contra a correnteza. A corrente emocional dessa pessoa está indo para outra direção. E você está gastando toda a sua energia tentando mudar uma maré. Maquiavel te diria: desencana, não precisa esquecer a pessoa para sempre. Mas para de sufocar, redirecione sua energia, se torne mais interessante, mais completo, mais poderoso e deixe a corrente mudar naturalmente. Ou deixe a corrente te levar para alguém que já está na mesma frequência que você. Porque tentar forçar o amor é a maneira mais rápida de enterrar qualquer chance de um amor de verdade. Segunda área, trabalho. Você está num emprego ou num projeto e a coisa não anda. Os resultados não aparecem. Ninguém te valoriza. As oportunidades somem.
Qual a atitude mais comum? A maioria se mata de trabalhar, faz hora extra, se sacrifica, tenta provar que é o melhor, tenta forçar o sucesso e continua patinando no mesmo buraco. Porque o problema não é falta de dedicação. O problema é que você está remando contra a corrente do mercado, contra a corrente da empresa, contra a corrente das suas próprias habilidades naturais. Maquiavel te faria perguntas diferentes. Onde está a corrente favorável? Onde seu esforço teria 10 vezes mais impacto? Onde as portas estão abertas? Porque sucesso real não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar onde sua energia se multiplica, ao invés de se dissipar. É sobre encontrar a corrente que já está indo para onde você quer ir e surfar ela. Terceira área, problemas pessoais. Você tem um problema, uma situação difícil, um conflito. Você faz o quê? Tenta resolver, tenta consertar, tenta controlar, tenta forçar uma solução. E quanto mais você força, mais o problema cresce. Porque alguns problemas não precisam ser resolvidos, precisam ser dissolvidos. Através da arte da não-ação, através do tempo. Através da mudança de perspectiva, os taoístas tinham um conceito para isso, Wei Wu Wei. Ação através da não-ação. Não significa ignorar o problema, significa não alimentá-lo com energia, não transformá-lo em guerra, não fazer dele o centro da sua existência. Significa observar, esperar, deixar a situação evoluir e intervir apenas quando a intervenção amplifica o resultado, ao invés de criar mais resistência. Mas espera, porque você pode estar pensando, isso soa como desculpa para ser preguiçoso, soa como justificativa para não fazer nada. E é exatamente por isso que a maioria nunca entende esse conceito, porque confunde Wu Wei com passividade, confunde estratégia com preguiça, confunde timing com procrastinação. Deixa eu ser brutalmente claro, Wu Wei não é não-ação, é ação inteligente. É a diferença entre nadar contra a corrente e surfar a onda. Ambos exigem técnica. Ambos exigem energia, ambos exigem foco. Mas um te leva para frente, o outro te esgota sem resultado. Maquiavel era obsessionado com resultados, com a ginga, com a capacidade de transformar situações. Ele nunca defendeu passividade. Ele defendeu inteligência. E inteligência, às vezes, significa agir, e às vezes significa não agir. E saber a diferença entre esses dois momentos é a essência do poder real. Aqui está onde a coisa fica mais profunda. E é isso que separa quem entende de quem não entende. Wu Wei não é sobre o mundo externo, é sobre o mundo interno. É sobre parar de lutar contra si mesmo, parar de forçar sua própria natureza, parar de tentar ser quem você não é, porque a maior corrente contra a qual você nada é a corrente da sua própria essência. Quantas vezes você tentou ser mais extrovertido quando é introvertido, mais calmo quando é intenso, mais estratégico quando é impulsivo? E quanto mais você força isso, mais você perde energia, mais você perde poder, mais você se afasta de quem realmente é. Maquiavel escreveu sobre isso no contexto de mandatários. Ele disse que um mandatário deve conhecer sua própria natureza, deve trabalhar com ela, não contra ela. Se você é naturalmente cauteloso, seja estrategicamente cauteloso. Se você é naturalmente ousado, seja estrategicamente ousado, mas não tente ser o oposto do que você é. Porque isso é nadar contra a corrente mais forte que existe, a corrente da sua própria alma. E tem uma razão científica para isso. Seu cérebro tem caminhos neurais, padrões, tendências.
Quando você age alinhado com sua natureza, esses caminhos fluem. Quando você luta contra sua natureza, esses caminhos resistem. E você gasta 10 vezes mais energia para 10 vezes menos resultado. É literalmente nadar contra a corrente biológica. Por isso que pessoas de sucesso real não são as que se transformaram completamente, são as que aceitaram quem são e construíram estratégias alinhadas com isso. Anitta é intensa, perfeccionista, difícil. Ela não tentou ser a Ivete Sangalo, calma e estratégica. Ela surfou sua própria intensidade. Jorge Paulo Lemann é introspectivo, analítico, paciente. Ele não tentou ser o especulador frenético da Bolsa de Valores. Ele surfou sua própria natureza. E você? Você está tentando ser outra pessoa? Ou está surfando quem você realmente é? Mas calma, porque a parte mais brutal vem agora. A parte que Maquiavel descobriu e que vai mudar sua perspectiva para sempre. Ele percebeu que poder real não é sobre controlar circunstâncias externas. É sobre controlar sua resposta às circunstâncias externas. Não é sobre forçar o rio a correr para onde você quer. É sobre posicionar seu barco para que o rio te leve onde você quer ir. Essa é a diferença entre poder ilusório e poder real. Poder ilusório tenta dominar tudo, controlar tudo, forçar tudo e se esgota. Poder real observa, adapta, flui e multiplica resultados com menos esforço. Maquiavel viu mandatários com exércitos enormes perderem guerras e viu estrategistas com poucos recursos vencerem reinos. Por quê? Porque os mandatários tentavam forçar, os estrategistas surfavam as correntes políticas, econômicas e sociais da época. Vou te dar a fórmula exata de como aplicar isso hoje. Primeiro, identifique onde você está forçando. Olha para a sua vida, relacionamentos, trabalho, projetos, objetivos, onde você está empurrando e não está saindo do lugar, onde você está nadando contra a corrente. Seja honesto, brutalmente honesto. Porque se você não vê a resistência, você não pode trabalhar com ela. Segundo, pergunte: essa resistência é um sinal ou é um teste? Sinal significa que o caminho está errado. Teste significa que o caminho está certo, mas você precisa desenvolver a habilidade. Como você diferencia? Sinal: você está indo contra sua natureza, contra o mercado, contra todas as evidências. Teste: você está alinhado, mas encontrando obstáculos temporários que estão te forçando a evoluir. Terceiro, se é sinal, mude de direção, não desista do objetivo, mude a rota, encontre outra corrente. Se é teste, persista. Mas mude a tática, não force mais do mesmo, adapte, evolua, flua. Quarto passo: observe as correntes favoráveis. Onde as coisas fluem naturalmente na sua vida, onde você tem energia, onde as pessoas te apoiam, onde as oportunidades aparecem sem você forçar. Essas são as correntes favoráveis. Redirecione mais energia para lá. Não abandone o resto, mas priorize o que flui, porque sucesso gera sucesso. Momentum gera momentum. E quando você surfa uma onda, fica mais fácil pegar a próxima. Quinto passo: pratique a arte da não ação estratégica. Escolha um problema que você está forçando e pare de forçar por uma semana. Apenas observe. Veja o que acontece quando você não alimenta a situação com sua energia ansiosa. Veja o que o tempo revela. Veja que direção a corrente naturalmente toma. E então decida se vale a pena intervir ou se vale a pena deixar dissolver. Agora, tem uma armadilha. Uma armadilha que pega 90% das pessoas que tentam aplicar Wu Wei. E é sobre isso que vou falar agora.
A armadilha é confundir fluxo com falta de ambição. Pensar que se você não está forçando, você não está querendo o suficiente. Pensar que se você não está lutando, você não está fazendo a sua parte. Isso é uma mentira. Uma mentira que te venderam para te manter exausto e improdutivo. Porque a verdade é o oposto. Pessoas ambiciosas, de verdade, são estratégicas com a sua energia. Não gastam tudo em pequenas batalhas. Guardam para as guerras que importam. Pessoas ambiciosas de verdade surfam correntes. Não nadam contra todas elas, porque entendem que energia é limitada. E resultados não vêm de esforço bruto, vêm de esforço direcionado. Maquiavel era extremamente ambicioso, queria poder, queria influência, queria mudar o Rio de Janeiro, mas ele não tentava forçar todas as situações. Ele observava, esperava o momento certo, e então agia com precisão cirúrgica, e conquistava mais do que aqueles que estavam forçando o tempo todo. Deixa eu te dar exemplos históricos. Getúlio Vargas não conquistou o poder no Brasil forçando, ele surfou a corrente do descontentamento popular com a República Velha. Esperou o momento certo, e quando agiu, foi inevitável. Ayrton Senna não dominava as corridas pela força bruta. Outros pilotos tinham carros tão bons quanto o dele, mas ele surfava o traçado. Surfava o momento da corrida, surfava a psicologia dos adversários e vencia contra probabilidades impossíveis. Santos Dumont não inventou o avião forçando a aerodinâmica. Ele surfou descobertas anteriores, surfou o conhecimento disponível, surfou a necessidade de voar e chegou antes dos outros. Esses homens entendiam fluxo, entendiam o timing. Entendiam que poder real não é sobre força. É sobre posicionamento estratégico. E você? Você está posicionado estrategicamente? Ou está apenas empurrando aleatoriamente? Porque tem uma diferença brutal entre esforço estratégico e esforço desperdiçado. Esforço estratégico observa o terreno. Identifica correntes favoráveis. Age quando a resistência é mínima e o impacto é máximo. Esforço desperdiçado empurra constantemente, independente do contexto, independente do timing, independente da corrente, e se esgota. Maquiavel escreveu sobre isso no contexto de guerra. Ele disse que um general inteligente não ataca quando o inimigo está forte, ataca quando o inimigo está fraco. Não luta quando as probabilidades estão contra ele. Luta quando as probabilidades estão a favor. Isso não é covardia, é estratégia, é a ginga. E a mesma lógica se aplica à sua vida. Não force quando a resistência é máxima. Haja quando a corrente está a favor. Não lute todas as batalhas. Escolha as que você pode vencer e vença elas completamente. Aqui está o segredo final. O segredo que poucos entendem. A arte da não-ação não significa esperar passivamente, significa preparar ativamente. É como um surfista. O surfista não cria a onda, mas o surfista não fica parado esperando. O surfista se posiciona, treina, desenvolve a habilidade. E quando a onda certa chega, o surfista está pronto. Essa é a essência. Você não controla as correntes da vida, mas você se prepara para surfar elas. Você não controla o mercado, mas você desenvolve habilidades para aproveitar oportunidades quando elas surgem. Você não controla as pessoas, mas você se torna alguém que as pessoas querem ao redor quando elas estão prontas. Isso é poder real. Poder através da preparação estratégica, poder através do timing inteligente, poder através do fluxo consciente. Você acabou de descobrir o método brutal de Maquiavel para parar de desperdiçar energia em batalhas perdidas e começar a direcionar sua força
para onde ela realmente tem poder de transformar. Essa verdade sobre poder estratégico através do fluxo está nas entrelinhas de O Príncipe, mas foi diluída e romantizada por coaches motivacionais que preferem vender esforço bruto porque é mais fácil de empacotar. Cada vídeo assim vai contra a indústria da autoajuda que quer você exausto, ocupado e improdutivo. Os supertanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo: quero mais verdades brutais sobre poder real, sem filtros motivacionais. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que te ensina estratégia de verdade, não ilusões de esforço. Você não é só espectador, você é alguém que entendeu que nadar contra todas as correntes é a forma mais rápida de afogar. Faça parte de quem entende que poder real é sobre surfar, não sobre forçar. Mas isso não resolve tudo sozinho, porque tem uma última transformação que precisa acontecer, uma transformação interna. Você precisa reprogramar a sua mente. Sua mente foi condicionada a associar esforço com valor. Quanto mais você sofre, mais você acha que está conquistando. Quanto mais você luta, mais você acha que está evoluindo. Mas isso é programação, não é verdade. A verdade é que o crescimento real muitas vezes é suave, é natural. É como uma planta crescendo, você não vê acontecendo, você não sente a luta constante, mas está acontecendo, está evoluindo, está se transformando. E o mesmo vale para você. Transformação real não precisa ser dolorosa. Sucesso real não precisa ser forçado. Poder real não precisa ser conquistado através de batalhas constantes. Pode vir através do fluxo, através da adaptação inteligente, através do timing perfeito. Vou te dar exemplos práticos de como isso funciona em situações reais. Exemplo 1. Você quer crescer no trabalho. A forma comum é trabalhar mais horas, fazer mais tarefas, tentar impressionar todo mundo. Isso é nadar contra a corrente. A forma Wu Wei é perguntar: onde estão as correntes favoráveis nesta empresa? Que projetos estão ganhando a atenção da liderança? Que habilidades estão em falta? E então você se posiciona nesses lugares. Você não trabalha mais. Você trabalha mais inteligente. Você surfa as prioridades da empresa ao invés de criar suas próprias prioridades paralelas. E cresce mais rápido com menos esforço, porque está alinhado com a corrente, não lutando contra ela. Exemplo 2. Você quer construir uma audiência. A forma comum é postar todo dia, em todas as plataformas, tentando agradar todo mundo. Isso é esforço desperdiçado. A forma Wu Wei é perguntar: onde já existe uma corrente de atenção que eu posso surfar? Que conversas as pessoas já estão tendo? Que dores as pessoas já estão sentindo? E então você se posiciona nessas conversas. Você não cria demanda. Você encontra a demanda existente e oferece a solução. Isso é surfar a corrente do mercado e gera resultados exponenciais com fração do esforço. Exemplo 3. Você quer melhorar um relacionamento. A forma comum é tentar mudar a outra pessoa. Convencer, argumentar, provar o seu ponto. Isso cria mais resistência. A forma Wu Wei é mudar você primeiro, tornar-se a versão que naturalmente atrai o comportamento que você quer ver, não forçar a mudança. Inspirar a mudança através do exemplo. Isso funciona porque você está trabalhando com a natureza humana, não contra ela. As pessoas não mudam porque você quer, mudam quando veem um caminho melhor. E você só pode mostrar esse caminho sendo esse caminho, não pregando sobre ele. Vou te dar um exercício prático. Nos próximos 7 dias, identifique 3 coisas que você está forçando. 3 áreas onde você está nadando contra a corrente. Pode ser um relacionamento, pode ser o trabalho, pode ser um projeto pessoal. E faça o experimento. Pare de forçar.
Não desista. Apenas pare de empurrar ativamente e observe. Observe o que acontece quando você larga o controle. Observe para onde a correnteza naturalmente te leva. Observe se o problema se resolve sozinho, ou se fica claro que você precisa mudar completamente de direção. Esse exercício vai te ensinar mais sobre poder real do que 1000 livros de autoajuda, porque vai te mostrar, na prática, a diferença entre forçar e fluir, entre nadar contra e surfar a favor, entre esforço desperdiçado e esforço estratégico. E quando você fizer isso, vai perceber algo libertador. Vai perceber que metade do seu cansaço vem de lutas desnecessárias. Metade do seu estresse vem de tentar controlar o incontrolável. Metade da sua frustração vem de nadar contra correntes que você nunca vai vencer. E quando você para de nadar contra e começa a surfar a favor, algo mágico acontece. Você tem mais energia, mais clareza, mais resultados, não porque você está fazendo mais, mas porque você está fazendo melhor, está fazendo estratégico, está fazendo alinhado com as correntes da vida, não contra elas. E isso muda tudo. Muda seus relacionamentos, muda seu trabalho, muda sua paz interior, muda seu poder real. Maquiavel tinha razão e os taoístas tinham razão, e ambos estavam falando da mesma verdade fundamental. Poder real não vem de dominar tudo, vem de saber o que vale a pena dominar. Não vem de controlar tudo, vem de saber o que vale a pena controlar. Não vem de lutar todas as batalhas, vem de escolher as batalhas certas e lutar elas com tudo que você tem. Enquanto deixa as outras se dissolverem sozinhas, isso é sabedoria, isso é estratégia, isso é a arte da não ação adaptada para o mundo real do poder. E agora que você sabe disso, você tem uma escolha: continuar nadando contra a corrente, ou começar a surfar, continuar forçando tudo, ou começar a fluir estrategicamente, continuar desperdiçando energia, ou começar a direcioná-la com precisão cirúrgica. A escolha é sua, mas agora você não pode mais dizer que não sabia. Agora você sabe que existe outro caminho, um caminho mais inteligente, um caminho mais poderoso. O caminho de quem entende que a maior força não está em lutar contra o rio, está em se posicionar para que o rio te leve exatamente onde você quer ir. Quantas correntes você está nadando contra neste exato momento? Comenta corrente e o número de 1 a 10, que representa quantas batalhas desnecessárias você está travando agora.